Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito, para se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sino das notificações e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque ajude muito aqui o canal. Queria dar um recado também a vocês dizendo que assim que o canal chegar a 1000 inscritos, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, um urubuzinho feito na arte amigurumi pela Janinha, do canal Janinha Flávio, da qual peço para vocês se inscreverem também no canal dela, e um livro sobre o Flamengo, também presenteado pelo nosso amigo Ribeiro Neto, que eu também peço a vocês que se inscrevam no canal dele. O livro ainda é uma surpresa, eu só sei que é sobre o Flamengo, tá bom? Então, assim, peço a vocês que se inscrevam para poder estar participando aí quando a gente chegar a 1000 inscritos. Bom, no vídeo de hoje, falar um pouco sobre o jogo de ontem e até o título aí do vídeo é o seguinte: a Libertadores não é o Brasileirão, né? Porque a gente entende que a gente na Libertadores, né, a gente passou ali a fase de grupos ali muito, a gente passou, como diria antigamente, passou raspando, né? Então a gente correu um sério risco de nem ir para as oitavas, né? Então a gente chegou nas oitavas, teve um jogo contra o Internacional, né? E primeiro no Maracanã, depois no Sul, enfim, o segundo jogo acho que a gente jogou bem, se impôs em campo, e aí vem o jogo contra o Estudiantes, né? A gente faz um primeiro tempo digno de sabe, a nota 10, né? E quando chegou o segundo tempo, o time meio que recuou, se não recuou, meio que morreu ali, cansou, enfim, né? O que tem acontecido com o Flamengo vem oscilando, joga um primeiro tempo maravilhoso, o segundo tempo cai de rendimento. E aí, quando chega agora contra os Estudiantes lá na Argentina, né, a gente de novo passa um susto e relembra lá da primeira fase. Né? E por que coloca o título que a Libertadores não é o Brasileirão? Porque o Brasileirão, ele tem 38 rodadas. Nessas 38 rodadas, acontece dos times oscilarem, principalmente os times que estão ali na frente, eles começam, abrem uma vantagem do quarto, quinto colocado, né? Ou então do quinto, sexto colocado, dependendo, igual hoje tem Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Né, esses três aí brigando pelo título. Aí depois tem o Mirassol e tem o Bahia, só que eles já estão um pouco mais para trás. E aí você pega esses três times. Os times agora fica mais difícil de oscilar porque faltam 13 ou 14 rodadas para o final do campeonato. Mas mesmo assim, durante o campeonato, os times oscilam. E aí você consegue recuperar esses pontos, né? Porque você tem ali dois confrontos, você tem os confrontos diretos, né, você vê que às vezes o Palmeiras, o Cruzeiro e o próprio Flamengo perde ponto para time que às vezes não era para perder. Então você tem ali essas 38 rodadas para você poder correr atrás, né, e conseguir ser campeão do brasileiro. A Libertadores não. A Libertadores você tem ali, depois da fase de grupos, você tem dois jogos, são 180 minutos. Né? O pessoal costuma dizer que é um jogo de 180 minutos. E nesses 180 minutos, se você perder um jogo e você empatar outro, acabou, tá fora. Né? Então, assim, o Flamengo ontem correu de novo, o Flamengo correu um risco enorme de poder se desclassificado. Você, né, perder, ia voltar para casa e acabou o sonho do Tetra na Libertadores. Então, é uma competição à parte, uma competição diferente de Copa do Brasil, de brasileiro, de qualquer outra coisa, até mesmo do Mundial, né, o Interclubes agora no final do ano. Então, a gente, né, que já acompanha a Libertadores há muito tempo, lembra que, né, já falei aqui em vídeo que antes o cara ia bater escanteio, a polícia tinha que ficar lá com um escudo para proteger o jogador, porque os caras arremessavam pedra. Né? E assim, hoje não é muito mais o caso de acontecer. Inclusive ontem a gente tinha um receio de que os jogadores poderiam ser um pouco mais duros nas entradas, poderiam querer machucar até um jogador do Flamengo, para ter problema com a torcida dentro do estádio,
A arbitragem também, a gente, né, muito com medo, se falou demais sobre a arbitragem, o juiz que provavelmente tinha dado um possível pênalti ou não pênalti lá para o Estudiantes, enfim. E o árbitro ontem passou batido, ninguém falou da arbitragem, é sinal que ele fez uma boa arbitragem. Né? Teve uma falta aqui, outra ali, que não deu para um, não deu para outro, mas assim, foi uma arbitragem boa, porque não prejudicou ninguém, não teve reclamação de arbitragem de nenhum dos dois lados, né? O que teve é dentro de campo ali, que o cara faz uma falta, o cara quer o cartão, o outro também quer um cartão, isso é normal, ainda mais se tratando de Libertadores. Então, o Flamengo precisa entrar, no meu modo de ver, entrar mais pilhado, mais ligado, né? Porque às vezes a Libertadores ela é muito mais raça do que técnica. O Flamengo tem mais time que o Estudiantes, tem mais time do que o Haas? Tem. Tecnicamente, o Flamengo é muito mais time do que esses dois. Né? Então, assim, mas ontem a gente viu que dependendo da forma que o time adversário vier para marcar o Flamengo acaba se complicando. E a gente não pode deixar de fazer, se tiver oportunidade, lógico, fazer um placar elástico dentro de casa. Né? Ou seja, a nossa primeira fase, a gente está jogando o segundo jogo fora, porque a gente ficou abaixo dos outros times que se classificaram. A gente foi um dos piores segundos times, né? Um dos piores segundos colocados. Então, acabou que a gente vai, né, vem fazendo, definindo fora de casa. Pô, e poderia ser ao contrário, porque você vai, joga fora, tenta fazer um resultado ou segurar um resultado, né, fora, e depois você vem para decidir em casa, que fica mais fácil, fica mais tranquilo. Né? Assim, não é fácil, né, mas é melhor você estar decidindo em casa, junto da sua torcida. Porque o primeiro jogo, o cara vem todo fechado, você não consegue fazer o resultado. Quando chega lá, se o time fizer 1-0, o time adversário faz 1-0, e aí? Os caras colocam lá 2 ônibus lá no gol e acabou, não consegue mais. E bye-bye, tetra da Libertadores. Né, igual muita gente até falou bem assim, que o Flamengo ontem os jogadores se esconderam. Eu não acho que os caras se esconderam. Teve gente que falou que o Jorginho sentiu jogar uma quarta. Pô, o Jorginho não pode. O Jorginho vai me desculpar, mas os jogadores hoje, dificilmente eles vão sentir, vão se esconder. Os caras estão acostumados a jogos grandes, a decisões, então eles não vão... realmente os caras não estavam no dia bom. E aí quando você não está no dia bom, o que tem que fazer? Né? Muita gente fala bem assim, eu prefiro que jogue mal e ganhe do que jogar bem e perder. Mas se você jogar bem, você está muito mais perto da vitória do que da derrota. Se você jogar mal, você vai estar muito mais perto da derrota do que da vitória. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Então, essa é a grande diferença. Os jogos da Libertadores são jogos que você tem que saber que é uma final. A cada jogo ali é uma decisão, é uma final mesmo. Porque se você perder, você vai embora, acabou, você está fora. E no brasileiro, não. No brasileiro, se você perder, você consegue ganhar alguns pontos ali. O adversário perde um ponto aqui, um outro ali, perde os 3 pontos ali no outro jogo, e você com 2, 3 vitórias consegue recuperar esses pontos. E na Libertadores, a gente infelizmente não tem mais. Então agora, o próximo jogo é contra o Haas, primeiro jogo no Rio, segundo jogo na Argentina. Né, o estádio deles lá é um caldeirão, né, a torcida inflama o tempo todo, enfim, esperar que o Flamengo entenda esse espírito da Libertadores, né, não que o Flamengo não tenha esse espírito da Libertadores, mas que entenda que precisa ser dado algo mais, tem que ter o algo mais, porque se não tiver o algo mais, ontem por um detalhe, se o Léo Ortiz não dá uma segurada e o cara fica impedido, o cara entraria sem impedimento e faria o gol. E a gente, uma hora dessa, estava aqui lamentando e falando, fazendo vídeo sobre a derrota. Estou feliz demais, muito feliz pelo Flamengo ter se classificado. A gente está numa semifinal, um baita de um resultado. Né? A gente vai para mais uma semifinal de Libertadores. Tem tudo para poder chegar numa final. Né? E não é menosprezar a LDU nem o Haas, mas tem tudo para ser uma final Flamengo e Palmeiras. Né, mais uma final brasileira aí pela frente, então mais o Flamengo precisa entender que vai entrar e tem que entrar com a faca nos dentes e não ficar esperando o time ficar tocando para lá e para cá para poder correr o risco de tomar um gol e dar adeus à competição.
Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, compartilha com as pessoas que você conhece para poder ajudar o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.